Olá pessoal, hoje é terça-feira, dia 25 de março. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E hoje temos notícias sensacionais para você. E para você que está inadimplente em algum setor, no mercado, ou telefone, ou energia elétrica, água, fique ligado na edição do jornal de hoje, pois os Correios estão lançando um sistema bem legal que eu vou explicar tintim por tintim. Um sistema que poderá abater dessa sua dívida até 99%. O que você acha? Você está devendo e se abater 99% da sua dívida, você paga? Legal, né? E assim, o restante que ficar até 99%. Tem dívidas que vão ser abatidas aí 50%. E o restante você pode pagar em 72 vezes. Que legal, né? Se interessou? Então assim, fique ligado no Jornal Últimas Notícias de hoje que nós vamos dar a receita. E melhor, tudo isso, toda essa assessoria é de graça. Até segunda-feira que vem, hein? Bom, esse é o Jornal Últimas Notícias e essa é uma das notícias que nós iremos abordar hoje. Eu sou Ednei Paini e falo diretamente aqui de Bento Gonçalves, que é a capital brasileira do vinho. Bento Gonçalves é Rio Grande do Sul, Brasil! Pessoal, nós sempre iniciamos o Jornal Últimas Notícias com aquela nossa velha conversa sobre política. Por que a gente achou interessante falar de política? Porque é o que gera tudo o que nós fizemos é a política. O alimento, a bebida, a gasolina, até a qualidade do ar que você respira, quem gera é a política. Então você tem que entender de política. Mesmo que você diga, eu não me interesso por isso, todo mundo rouba. Não, nem todo mundo rouba. A grande maioria sim, mas nem todo mundo rouba. Nós temos pessoas boas e por isso nós temos que falar de política. Bom, na nossa conversa hoje vai ser um complemento do que foi ontem, tá? Vamos falar de insegurança jurídica. O que rendeu muitos comentários sobre o assunto. Você não viu? Porque se você comenta comigo ou até nas redes sociais deste jornal sobre política ou sobre futebol, só duas pessoas vêm, eu e você. É que a gente não liberou para todo mundo dar informações sobre política e futebol porque são questões que merecem um olho clínico, né? Bom, estamos em um sistema democrático de direito. Só para quem é amigo daquele amigo, né? Então você pode ter todas as provas, você pode ter todas as testemunhas, mas se você não tem um bom amigo ministro, a chance de você perder a questão é muito grande. Nem que você mova o mundo. É o que estamos percebendo hoje no judiciário brasileiro. Então vamos entender na prática o que eu estou dizendo. Se um político, não vamos revelar o nome dele agora, só para ver se até o final você sabe quem é que é. Mas para conjecturar, ele foi deputado em 4 situações, depois foi filiado ao Partido dos Trabalhadores, foi chamado por Lula para ser ministro da Casa Civil. Ministro da Casa Civil é o cargo mais alto depois do presidente da República. Então ele fez muitas falcatruas no Mensalão e na Lava Jato, em que a Petrobras foi desfalcada em bilhões. Lembra? Ele foi um dos cabeças do maior esquema de corrupção do mundo. Então, foi descoberto aí a Lava Jato e o Mensalão, a Lava Jato em si, né? E ele então foi preso por várias vezes por esse esquema bilionário.
E daí chegou 2016, ele foi condenado por todas as instâncias possíveis a 33 anos de cadeia. Sabe quanto ele cumpriu? 1 ano. Ele foi solto. E se você não tiver uma calculadora à mão, aí eu vou fazer esse cálculo para você, tá? 2016 ele foi condenado a 33 anos, então ele só seria solto em 2049. Se ele cumprisse a risca, né, ficaria até 2049, mas ele ficou só 1 ano preso. Então a situação atual dessa pessoa, ele foi descondenado pela segunda turma do STF. A segunda turma do STF decidiu extinguir a pena dele. Então ele não precisará mais pagar aquela multa. O que é aquela multa? Aquela multa é dinheiro que ele usurpou da Petrobras. Não tenho medo de falar. Ele usurpou e, para finalizar, ele está novamente trabalhando onde deu rombos bilionários no governo. Será que só eu que não vejo isso? E se você está defendendo essa pessoa, defenda pro outro lado. Porque eu gosto muito da moral, dos bons costumes e da pessoa não fazer falcatrua. E com milhões, sabe o que aconteceu? Eles roubaram milhões, bilhões da Petrobras. Empreiteiras, que só essas empreiteiras eu acho que hoje estão a favor desse governo, né? Bom, o nome dele é José Dirceu. Você entendeu o que José Dirceu fez? Ele roubou, reroubou, fez algumas falcatruas bilionárias e agora está solto, né? A situação que eu quero falar para você que agora ele está solto. Livre, leve e solto. Livre, leve e solto. Eu quero comparar essa situação com a de uma mulher, tá? Débora Rodrigues dos Santos. Aí você vai vir, voltou com aquela situação, sim. A mulher que escreveu de batom a expressão perdeu mané. A expressão que o ministro do STF declarou para se referir ao ao apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse, perdeu mané. Eu sou do tempo que os ministros do STF não davam nenhuma declaração, não falavam com a imprensa e não faziam essas coisas que não dá para entender. Então, deixa eu botar, eu tenho a imagem aí, eu acho, da Débora. Ó, dá uma olhada aí, ela escrevendo aí, ó, perdeu mané. Tá vendo? E ela foi condenada, então, a esse ataque à democracia. Ela foi condenada a 14 anos de prisão, porque ela escreveu de batom. Bom, pessoal, vamos analisar. Ela foi condenada por abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado com violência, ela deve ter batido muito nos PMs, deteriorização de patrimônio tombado e associação criminosa armada. Aonde que se viu um batom fazer tanta baderna assim? A Avon, acho que vai ter que fechar as suas portas, né? Porque Alexandre de Moraes decidiu que batom é uma arma. Toda mulher tem que esconder essa arma poderosa dos olhos do ministro. Uma mulher sem antecedentes criminais, com filhos menores, armada com um batom. É mais prejudicial à nação que uma pessoa que orquestrou o maior golpe de corrupção passiva do mundo. Aí a insegurança jurídica aparece, né?
eu estou falando aí com os mesmos conteúdos, com o mesmo peso, mas duas situações distintas. Não estou dizendo que ela não fez crime, mas armada. Crime contra a democracia. Amanhã tem mais bloco político para vocês, porque hoje para mim foi demais essa, né? Mas você tem que entender que se você tem um amigo lá, ministro, nada acontece, pode roubar, matar, fazer o que você quiser. Mas se você não tem um amigo, ou tem simplesmente um inimigo lá dentro, você não consegue nem tomar água sozinho. Bom, pessoal, esse foi o bloco político. Vamos falar de esportes agora. Hoje tem a 14ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Hoje entra em campo a seleção brasileira contra a Argentina. Os nossos eternos rivais às 21 horas. 21 horas. Vai passar pela TV aberta. E já deu treta, né? Vai ter umas 80 mil pessoas lá na Argentina para ver esse jogo. E um jogador do Brasil foi dar uma entrevista aí ao Romário e disse que vai pelear dentro e fora do campo. Que é isso, hein? Que é isso, gurizada? Bom, em relação ao Grêmio, Martin Braithwaite teve uma lesão, como todo mundo sabe, e na última partida do Grêmio ele vai para a Europa para se tratar. E quem talvez ganhará oportunidade séria seria Matias Arezzo. Mas esse também está fora, mas está voltando, né? Não sei como é que vai ser até o primeiro jogo do Grêmio. O Internacional também tem problemas para resolver no departamento médico. Vitor Gabriel provavelmente entrará no lugar dele, né? O Vitor Gabriel tá meio maleixo, também tá com problema, né? E Gabriel Carvalho que talvez fará a substituição. Vamos continuar observando essas trocas e sabendo aí quais as alterações são possíveis no futebol. E elas são imprescindíveis, hein? Bom, outra coisa bem interessante falando de esportes é em relação ao futsal feminino. O Imigrante novamente fez história aí pela segunda vez. O time Bento Gonçalvense bateu a multicampeã Celemaster. Celemaster, que a gente falou na última, acho que foi na sexta-feira, né? Então ela foi comandada por Rafael Lix. Ela derrotou o time de Uruguaiana e se sagrou campeã da Copa Abertura de Futsal Feminino, realizada nos dias 22 e 23 de março, no CT Ninho da Águia, aqui na capital do vinho. A competição abriu um calendário de campeonatos da Federação Gaúcha de Futsal. Deixa eu botar aqui a imagem. Vamos ver aqui futsal feminino. Olha essa gurizada aí, ó. Olha as meninas. Os gols da equipe de Bento Gonçalves foram marcados por Thaís. Thaís fez 2. Bruna Pertile fez 2. Monique e Júlia Weber também fizeram 1 cada um. Parabéns às meninas Bento Gonçalvenses e sempre que precisarem de um espaço, aqui no Jornal Últimas Notícias estaremos à disposição. Bom, nós temos, né, um oferecimento de Natal Fitness. O nosso bloco esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Dá uma curtida aí. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br.
Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, bem pertinho aí de todos nós aí, a Natal Fitness, bem ao ladinho do Shopping La América. Amanhã é aniversário de Porto Alegre e é uma história de muito sacrifício e determinação. Sabemos que em Porto Alegre temos várias parcerias e não podíamos deixar de homenagear a capital dos gaúchos. Temos várias parcerias como o SBT, a Rede Pampa, TVU, várias, mas temos aí o grupo Agrotour de Comunicação, que é TV, rádio e revista. Obrigado aí por aturarem a gente aí, o grupo Agrotour. E agora com o estúdio bem próximo aí, bem no centro, né? Bem próximo ao mercado público. Acho que essa semana vamos aí conversar. Bom, e diante dessa festa que nós falamos, né? Que Porto Alegre é linda, né? O pessoal da Rede Agrotour, deixa eu ver, ele deixou aqui umas imagens pra gente dar uma olhada. Olha só esse churrasco. O Marcelo Dumit, o jornalista Marcelo Dumit, que passou próximo ao mercado público aí, e está eternizando essas imagens pra gente aí. Olha que legal. Olha quanta carne. 2 toneladas de carne oferecidas por empresários aí da região, que estão sendo assadas agora e serão distribuídas à comunidade presente aí no centro de Porto Alegre. Bom, o aniversário bom a gente sabe que tem que ter churrasco. E para acompanhar aí, pão e refrigerante, tudo preparado com carinho por 110 voluntários que servirão até 5.000 pessoas gratuitamente. Depende do horário que você está vendo esse jornal. Dá tempo ainda de sair correndo e ir lá para o mercado público e fazer aquela boquinha. Então, desejamos parabéns a Porto Alegre pelos 253 anos de existência. Bom, em relação à segurança pública aqui de Bento Gonçalves, agentes da Polícia Civil de Bento, de Garibaldi, Carlos Barbosa participaram de uma operação com a Polícia Civil de São Paulo para desarticular um grupo criminoso especializado no golpe do nudes. Meu chapéu, a gente tá cansado de falar aqui. Se uma menininha novinha te der bola e você não for novinho, não vá atrás, ela quer o seu dinheiro. E muito provavelmente é um homem que está falando com você. A ação ocorreu então, a da polícia ocorreu no bairro Progresso, aqui em Bento Gonçalves. E essa é a segunda fase da operação, que já identificou 24 pessoas envolvidas nesse esquema. Segundo a polícia, o golpe já causou um prejuízo superior a 3 milhões de reais, afetando aí pelo menos 3 vítimas. Quase 1 milhão cada uma? Será? Bom, a primeira fase da operação foi deflagrada em novembro do ano passado. Os agentes cumpriram mandatos de busca e apreensão nas residências dos investigados. Computadores, celulares e documentos foram recolhidos para análise, mas ninguém foi preso na etapa de hoje. Mas tem gente aí, hein? Tem gente de olho aí. As investigações seguem em andamento para identificar mais integrantes do grupo. A Polícia Civil reforça o alerta para que as pessoas evitem compartilhar conteúdos íntimos com desconhecidos, tá? E denunciem a qualquer tentativa de extorsão. É bem complicado, sabe? Aí a menininha nova pede pro homem mais velho, diz assim, eu vou te mandar uma foto minha nua, tu me manda uma tua?
cara, é golpe certo, não caiam nessa. Bom, mais uma de segurança. Na noite de ontem, um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Brigada Militar aqui de Bento Gonçalves durante a Operação Cerco Fechado. E essa Operação Cerco Fechado tem pego muitos traficantes, né? Só essa semana, que começou ontem, segunda e terça, já prendeu bastante gente, hein? Final de semana. A ação foi conduzida pelo 3º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas. A abordagem ocorreu por volta das 23h40, no bairro Fátima, em uma área já conhecida pelas autoridades como ponto de tráfico de drogas. Durante o patrulhamento, os policiais identificaram o jovem em atitude suspeita e realizaram a abordagem. Pois a revista foi feita, né? E foram encontrados, deixa eu botar aqui, menor apreendido com drogas. Deixa eu botar aqui para vocês entenderem o que foi apreendido com essa criança, né? 128 porções de cocaína. O adolescente foi apreendido e encaminhado à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis. A Operação Cerco Fechado tem sido intensificada em Bento Gonçalves, com o objetivo de combater a criminalidade e o tráfico de drogas no município. Aqui no jornal temos informado todos os dias que a polícia tem feito apreensões e prisão. E o caminho a percorrer ainda para sanar esse mal ainda é longo, mas estamos no caminho certo aí. Parabéns, polícia. Bom, voltando aí ao nosso... Vamos primeiro a um comercial, depois voltaremos com o nosso jornal. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, a notícia que eu tenho agora para dar para vocês é muito boa. É muito boa. Bom, ela vai impactar quase metade dos gaúchos. Estamos falando do mutirão Limpa Nome, que pode ser acessado em todas as agências dos Correios, inclusive aqui em Bento Gonçalves. E nessa negociação, como o próprio nome já diz, Limpa Nome, limpa você de alguns nomes, limpa você de algumas empresas de cobrança. E são muitas empresas que aderiram a esse sistema. Então esse mutirão acontece até segunda que vem, dia 31, com consultas sem custos. É só você chegar no guichê dos Correios, lembrando que essa campanha serve para o país inteiro e pede uma avaliação de suas dívidas. Então foi feita uma pesquisa aqui no país sobre essa porcentagem da população que está endividada, e na pesquisa ficou constatado que 40% dos adultos do país estão com alguma dívida em aberto. Prestou atenção? 4 de 10 pessoas têm um tipo de dívida de água, de energia, de lojas. As opções são imensas. E temos 3 informações que você vai gostar bastante. Vai gostar. Em primeiro lugar, podemos escolher as dívidas que queremos sanar. Eu tenho 3 dívidas e eu consigo pagar essas 2 aqui. Em segundo lugar, essa dívida poderá ser abatida em 99%. Isso mesmo que você ouviu, ter 99% de desconto. É muito desconto, hein? A terceira situação também, que é muito boa, é uma situação que você pode dividir em 72 parcelas essa sua dívida. Então o mutirão vai até segunda, sem custo, tá? Mas se você não conseguir, você pode ir mais tarde também, terça, quarta, quinta, mas daí vai ter um custo, né, sobre o que você
vai pesquisar. Então tá aí a chance de limpar o seu nome. E perante o Serasa e o SPC em Porto Alegre, já aconteceram, olha, 4.900 atendimentos. Como funciona? Chegue no guichê com um documento com foto, o seu CPF, é claro, e veja as dívidas ativas que você tem. Veja quais são as mais importantes e pau na bodeguinha. Deixe o seu nome zerado. Gostou da dica? É. Bom, deixa eu tirar aqui da frente a minha imagem. Essa imagem, ela foi colhida ontem na Câmara de Vereadores. Pode ver que tem até o presidente aí, Anderson Zanella, aí no meio dessa galera toda. Ela foi colhida, foi aprovada, teve uma moção de aplauso e foi aprovada por unanimidade. Ao diretor campeiro Roberto Barretos, do CTG Galdério Serrano, aos talentosos laçadores que brilharam no 35º FECARS, representando esta cidade, né? Região com garra, amor pela tradição. Parabéns aos envolvidos aí e que sempre trazem prêmios para Bento Gonçalves. Esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje. Hoje, dia 25, terça-feira. Um grande abraço a todos, obrigado pela companhia e voltaremos amanhã.